Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite da Marta para falar sobre o Apocalipse de João, né? Eu sei que o curso está sendo baseado no Iniciação Espírita, né? E a Marta me pediu para conversar um pouquinho a respeito do Apocalipse. Na verdade, é a Apocalipse, né? Eu que chamo o Apocalipse de João, tá bom? É, Na verdade, esse faz parte do último livro do Novo Testamento, né? Na Bíblia, nós temos o Antigo e o Novo Testamento, esse é o último livro, que, por sinal, muita gente tem muito receio dele e não gosta muito de falar a respeito do Apocalipse, por mau entendimento, porque a palavra Apocalipse não significa desgraça, nem tragédia, nem tormentos. A palavra Apocalipse significa revelação, tanto que algumas igrejas evangélicas não chamam de Apocalipse, chamam de o livro da revelação, tá? Muito rapidamente, eu queria falar como surgiu esse livro, o Apocalipse de João, que eu estou mostrando aqui. É uma trilogia. Em 2015, me pediram para escrever sobre os abismos, a espiritualidade me pediu para escrever sobre os abismos, e acabou saindo 3 livros, né? Tem Influenciação Espiritual, Apocalipse de João e O que está escondido nos grandes abismos. Está tudo interligado. Inclusive, no Apocalipse, nós entendemos muito do que acontece nas trevas, nos umbrais, nessas organizações que tentam evitar que a gente entre para um mundo de regeneração. A bibliografia, ela é clássica. Eu nunca saio daquilo que eu considero aceito pela lida espírita. Então, a bibliografia para o estudo do Apocalipse vem do Caminho da Luz, que é de Francisco Xavier, pelo Espírito Emmanuel, vem de um livro fantástico, que é a Interpretação Sintética do Apocalipse, de Karl Barchutel, ainda encarnado, 1918, editado pelo Clarim, a própria Devassando o Invisível, da Ivone Pereira, e o EAD, que é da FEB, o Estudo Aprofundado, e o Miramês, Francisco de Assis, que tem muita coisa interessante, principalmente a respeito do dragão, das bestas, das mulheres e assim por diante, né? Das 2 mulheres que são citadas no Apocalipse. E nenhum deles conflita entre eles. A verdade é que nenhum deles entra em conflito. E temos um livro da época que o Robson era realmente espírita, né? Que é o Apocalipse, uma interpretação espírita das profecias. Uma obra perfeita sob o ponto de vista doutrinário, né? Ele pode ter mudado com relação à sua interpretação religiosa, não tem nenhum problema com relação a isso, mas ele não conflita nem com Carbar, nem com Chico, nem com a Ivone, nem com Frederico Pereira, que eu acabei não citando, e nem tampouco com Miramês. Então, as obras, tudo isso daqui que eu vou comentar com vocês hoje, nessa primeira aula, está relacionada com livros que são aceitos pela Lida Espírita, né? Depois tem, obviamente, algumas Bíblias. Eu gosto muito da Bíblia de Jerusalém, da edição paulina, porque foi feita por um grupo apartite. Foi uma reunião de pessoas estudiosos, bibliólogos, protestantes, católicos, evangélicos, que se reuniram e fizeram a tradução da Bíblia. Então, ninguém puxou para sardinha de ninguém, né? Então, eu gosto muito da Bíblia de Jerusalém. Foi dali que eu tirei, na verdade, o texto do Apocalipse, tá ok? E alguns estudiosos evangélicos, aqui eu achei interessante pelos pontos de vista, mas não necessariamente que eu tenha seguido. Então, o que que tem na realidade no Apocalipse? Nós temos um início, um prólogo, né? Depois nós temos as 7 cartas, as 7 igrejas, as igrejas da Ásia. Na verdade, nem todas elas existiam. Hoje nem sei se existem, mas são as cartas que foram enviadas às 7 igrejas por Jesus através de João. Temos o livro dos 7 selos, que são as predições,
O primeiro, as cartas, na verdade, são advertências às igrejas, né? Eu considero advertências aos 7 períodos do cristianismo, e os 7 selos não, são coisas que estariam no porvir, né? As 7 trombetas, que são os anúncios de todas as coisas que acontecerão até a chegada do final, que pelo Novo Testamento seria o juízo final. Mas nós temos a visão da mudança de um mundo de provas e expiação para um mundo de regeneração, né? Por fim, temos a mulher e o dragão, por onde aparece a figura do dragão, né? Essa figura mitológica que existe, por sinal, né? Existe nos mundos trevosos e não é um, são vários grupos, né? Lideram vários grupos. As bestas apocalípticas e os tempos da colheita, seria na hora que nós estamos chegando ao final de todas as profecias que Jesus e os espíritos de luz que estiveram presentes e passaram para João naquela ocasião. E por final, a chegada da justiça, né? Temos as 7 taças, as coisas complicadas que a gente vai beber ou bebeu ao longo de toda essa história. O castigo da Babilônia, que seria a Roma prostituída, por exemplo, tem várias interpretações. A queda da Babilônia, queda de tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que personifica o mal. E, por fim, ao Cântico do Triunfo, a prisão por 1000 anos, a Nova Jerusalém, que é a personificação de como a terra será. Não é exatamente uma cidade, nem espiritual e nem terrena, e sim o que se transformará na realidade a humanidade a partir do mundo de regeneração. Não exatamente no mundo de regeneração, mas a partir do mundo de regeneração. Depois temos as palavras finais e o final, né? E temos, inclusive, um pouco sobre a irmã Sheila a respeito desse início. Bom, o Apocalipse, ele tem inúmeras interpretações, inúmeras interpretações. Tem 3 grandes vertentes, e temos uma grande vertente, a quarta, que é o que a maioria desses autores que eu citei, aliás, todos esses autores que eu citei, professam. Tem aqueles que acreditam que é a história do que aconteceu no primeiro século da era cristã e estava relacionado a isso. Tem aqueles que acreditam que abrange todo o curso da história, até o fim do mundo, né? Então seria do ano zero, na época de Cristo, quando o nascimento, a reencarnação dele, até, na realidade, a chegada do mundo de regeneração. Tem aqueles que pensam que são eventos que acontecerão no fim do mundo. Karbar-Schutel, especificamente no livro Interpretação Sintética do Apocalipse, acredita que se trate desse período do século XX e o século XXI, né? Os demais, na realidade, eles relacionam com tudo. Se bem que o Karbar, com relação às profecias, com relação às advertências, ele se refere a todo o período do cristianismo, 2000 anos, né? E a nossa visão, que também está baseada em Karbar, por causa principalmente da interpretação das figuras das bestas, apocalípticas, dos dragão, da falsa religião, né? A igreja e assim por diante, que é também a visão da FEB, né? E, e a nossa visão, é aquela que eu vou passar através dessa hora que a gente estiver junto e da próxima hora online na próxima quarta-feira, que é baseado em Allan Kardec, Schutel, Emmanuel e André Luiz. O Carbar ele diz que na realidade é uma visão do que aconteceu ao longo da história da religião, mais especificamente do catolicismo, do cristianismo, do catolicismo, até os nossos dias atuais. Leia-se até 1918. E as profecias ele enxerga como algo que estaria acontecendo naquela época, 1918, em diante. E depois vocês vão perceber que tem um motivo pela qual ele pensa dessa forma, né? Então, voltando um pouquinho para o início do Apocalipse.
Jesus tinha voltado para o mundo espiritual. Ele passou 40 dias, após ser crucificado, com os apóstolos, com os discípulos mais ligados. E ele volta para o mundo espiritual aos 33 anos, né? E vamos dizer que seja no ano 33 da era cristã. Nós sabemos que tem uma diferença, que na verdade foi o ano 30 da era cristã. E em 95, 96, nós temos João na ilha de Pátomos. Ele já tinha se transferido para Éfeso, tinha levado Maria de Nazaré para Éfeso, isso por volta do ano 40 da era cristã. Existia uma igreja que chamava-se Éfeso, e ele vivia em Éfeso, inclusive com Maria, como filho que adotou como mãe Maria, né? E toda vez que ele atrapalhava um pouco a vida dos romanos, ele era enviado para a ilha de Patmos para fazer um retiro espiritual, para pensar a respeito. E ele conta que num dia santo, ou seja, num domingo, ele foi elevado ao céu. Como foi consciente, nós acreditamos que foi um desdobramento consciente em direção a uma esfera espiritual superior. E lá ele entrou em contato com espíritos de muita luz. Entrou em contato, inclusive, com 4 apóstolos, né? Mateus, Marcos, João e Lucas, e entrou em contato, inclusive, com o próprio Jesus. E lá ele recebeu as advertências, porque já existiam desvios. Tudo isso foi interpretação do próprio Emmanuel, né? Haviam desvios na igreja nascente e no movimento nascente da Boa Nova, e também haviam as profecias. Então, Jesus preocupado, a espiritualidade preocupada com os rumos que estavam levando a humanidade terrestre, como estava indo, a direção que estava tomando o cristianismo, já naquela época já era o cristianismo. Ele chama João e passa para ele as advertências que deveriam ser passadas às 7 igrejas, que representam todas as igrejas, né? O 7 é o número da totalidade no judaísmo. Então, quando ele falou 7 igrejas, na realidade ele falava todas as igrejas, e as advertências que estavam no livro dos 7 selos. E depois os cálices amargos que a humanidade tomaria ao longo dos séculos seguintes, né? Nessa época, Roma já não interessava mais ao plano invisível. Roma tinha se perdido, era um foco infeccioso, tinha que ser neutralizado, ia ser removido, né? E já se estava esboçando o princípio da formação de 10 países, 10 reinos, né? Como veremos depois, quando da queda de Roma, nós teremos a formação de 10 reinos a partir de bárbaros que invadiram o norte da África, a Europa, a Península Ibérica e uma parte do lado ali onde é que fica a igreja, a Grécia e assim por diante, né? E a própria a Península Itálica, né? E já estava vendo essa mudança, né? Então estava passando as advertências, Jesus estava introduzindo a revelação, né? Em primeiro lugar, Emmanuel chancela o Apocalipse de João, isso é muito importante. Segundo, Emmanuel explica a dificuldade de interpretação do Apocalipse, né? E fala que, na verdade, Jesus utilizou um estilo, modo de passar essas informações, e a espiritualidade, não foi só Jesus, que é muito parecido com as parábolas e os ensinos de Jesus. Era só para aqueles que se esforçassem em entender, aqueles que realmente estavam interessados em interpretar as palavras e segui-las, né? Então já aconteceu isso. Outra coisa que Jesus sabia que haveria libertação de espíritos que tinham sido libertados por ocasião da sua vinda. Nós sabemos através de Miramês que quando Jesus estava para encarnar aqui na Terra, eh, um grupo muito grande de espíritos foram aprisionados para evitar que houvesse muita dificuldade na chegada da Boa Nova. Mas eles seriam
presos por um pouco de tempo, né? Um anjo desceu do céu com a corrente e a chave do abismo e aprisionou Satanás, o espírito do mal, por um pouco de tempo. E depois de 1000 anos eles seriam libertados por um pouco de tempo, que é o capítulo 20 do próprio Apocalipse, né? Então, principalmente, o Apocalipse é um livro de profecias a respeito de acontecimentos futuros e advertência aos desvios já presentes no início do cristianismo e que continuariam até a chegada do Consolador prometido, né? Então, é, e ele tem, inclusive, um sentido bíblico muito forte, usa de muitas passagens bíblicas, porque, na realidade, essas profecias já estavam ocorrendo desde a época dos profetas, com Jeremias, com Isaías, com os grandes profetas, né? E com os profetas menores, Tobias e assim por diante, né? Em próprio Êxodo já aparece a própria chegada de Jesus. E João, ele fez uma interpretação do que ele viu e ouviu de acordo com a possibilidade dele. Ele não poderia descrever perfeitamente o futuro se ele não conhecia, por exemplo, os aviões, os submarinos, as bombas e assim por diante. Não tinha como escrever sobre isso. E ele era um grande conhecedor da Bíblia. João era um profundo conhecedor da Bíblia. E a interpretação dele foi calcada no conhecimento dele bíblico e calcado na capacidade de interpretar. Tanto que Emmanuel comenta que ele teve suas dificuldades, está no livro Caminho da Luz, que ele teve as suas dificuldades para interpretar o que foi passado pela espiritualidade, né? E ele fez analogias, por exemplo, os gafanhotos representam aviões de guerra, por exemplo, né? Inclusive a interpretação do próprio Carbar. É, e outra coisa, havia um alerta, existe um alerta no Apocalipse muito forte à presença e atuação trevosa do mundo espiritual trevoso em cima dos encarnados, né? A maneira como eles agiram. Na próxima quarta-feira, nós falaremos a respeito dessa atuação, né? Que está nos últimos capítulos do Apocalipse. Agora nós vamos falar mais a respeito do cristianismo, das 7 fases em que o cristianismo passou até a chegada dos dias atuais. Nós estamos na 7ª fase do cristianismo, de acordo com Carbar, de acordo com as 7 cartas do Apocalipse, né? Bom, então as 7 cartas são advertências aos desvios atuais e aos futuros desvios e representam 7 períodos do cristianismo até os dias de hoje, e os 7 selos são as profecias, tudo o que aconteceria até a chegada da nova era, né? O catolicismo interpreta como o juízo final, nós, da doutrina espírita, interpretamos como a passagem de um mundo para outro, um mundo de prova e expiação para um mundo de regeneração, assim como teremos outras passagens, né? Agora, outra coisa que é importante, muitos têm receio e eles enxergam as profecias pelo lado da destruição, pelo lado das catástrofes e assim por diante. Eu, inclusive, quando fui fazer palestra sobre o Apocalipse, logo no começo, tem uma dirigente espírita que pediu que eu não falasse, porque ela morria de medo. Aí depois ela disse: faz a palestra, mas eu não vou estar presente. Isso é uma demonstração da má interpretação do que é o livro, né? E o livro, na verdade, tem uma belíssima mensagem, a mensagem de um futuro próspero para quem realmente perseverar até o fim e se manter de acordo com as leis divinas, né? É um prêmio para os obedientes. Inúmeras vezes Jesus adverte e diz, né? É, corrige teu defeito, corrige teu desvio, né? Para que na hora que eu vier com os meus exércitos e separar as ovelhas dos cabritos, você se encontre do lado das ovelhas.
e não do lado dos cabritos, que serão lançados aonde haverá choro e ranger de dentes, né? Então, acima de tudo, é uma belíssima mensagem. E, além de ser uma advertência, é, na verdade, uma chamada à reflexão, inclusive para nós espíritas que estamos no último período dessa passagem, né, do cristianismo antes da chegada da nova era. Bom, então ele inicia explicando o desdobramento dele, que ele vai para um mundo espiritual, que ele é alçado. Primeiro, ele é alçado em cima, em direção a uma esfera. Ele não fala esfera, ele fala onde se encontram espíritos de muita luz. Depois, ele fala que, encontrando-se lá, ele foi alçado para uma esfera superior, né? Ele viu uma porta aberta e ele foi levado por essa porta aberta e lá realmente encontrou Jesus e recebeu muitas das profecias, né? Então foi por várias mediunidades, visão, desdobramento consciente, intuição, clarividência, clareaudiência, e foi assim que ele passou essas informações através do livro. E Jesus advertiu, hein, que ninguém mexesse uma única palavra desse livro. Acostumado já e sabendo que haveriam versões e versões e que veriam modificações, como aconteceram com os evangelhos ao longo da história do cristianismo, Jesus falou: ai de quem mexer uma vírgula no livro Apocalipse, né? Eu já sabia que o homem ia mexer nisso, né? Ah, com relação aos números, por exemplo, eu já disse que o 7 é simbólico, envolve o conceito da plenitude, da totalidade, da perfeição, e tanto que esse 7 aparece 54 vezes no Apocalipse, no intuito de que as pessoas, as igrejas, os espíritos, os juízes, procurem a perfeição, procurem um comportamento reto, né? Então, 54 vezes aparece essa história da perfeição do número 7 no Apocalipse de João, né? Com relação a, deixa eu ver, Jesus, ele não se cita nominalmente, eu sou Jesus, eu sou o mestre dos mestres, né? Eu sou o mestre que esteve lá. Mas muitas vezes, nas passagens do Apocalipse, ele fala que é o alfa e o ômega, né? O princípio e o fim. E nós ligamos isso, inclusive Emmanuel liga isso, e Carbar liga isso, ao fato de que ele é o primeiro espírito presente no início da humanidade terrestre, quando ele foi incumbido de ser o governador espiritual do planeta, recebeu aquela massa incandescente e daquela massa incandescente que foi desprendida do Sol, ele e as suas falanges transformaram nesse planeta que nós conhecemos aqui. Tudo isso é obra de Jesus e sua falange, né? E os co-criadores, que somos nós, que quando encarnamos, nós também temos um trabalho, uma pequena missão de transformar isso num planeta melhor. Temos, não quer dizer que estamos fazendo, mas temos, né? Então ele fala, eu sou o alfa e ômega, e é assim que o Carbari e o Robson Pinheiro, através do Espírito Estevão, na verdade, o Espírito Estevão, e o próprio Emmanuel interpretam. É Jesus, na verdade, é uma mensagem de Jesus para nós. Por isso que ele fala em primogênito, né? Ou seja, está falando a respeito de ter sido o primeiro no planeta Terra, né? Que mais? O próprio EAD, pegando o gancho de Emmanuel, diz: Jesus Cristo é o tema central do Apocalipse, a sua revelação, a revelação que ele nos passa, né? Vamos falar um pouquinho sobre as cartas às 7 igrejas, né? Só vemos um minuto para você, pedir um instante, porque eu tenho que me controlar com relação ao tempo e eu quero ter certeza de que eu não estou me perdendo. Não. Essa é a grande vantagem de usar essa plataforma. Posso parar a gravação, posso iniciar,
posso voltar. Então, as 7 cartas representam 7 desvios. Começa pela igreja de Éfeso, depois Mirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, né? No caso da primeira carta, antes de mais nada, Jesus ele fala para João: vá ao espírito das 7 igrejas. Cada igreja tem um espírito responsável. Vá ao espírito responsável por cada igreja e diga e entregue essa carta e diga que veio do Alfa e do Ômega, né? Veio de mim, foi enviada pela espiritualidade, né? E esses desvios, eles estão ligados à falta de caridade, estão ligados às heresias, aos dogmas, estão ligados às obras que deixaram de ser feitas, ou seja, o sentido de que se busca muito mais eh, os rituais, as pompas, as circunstâncias, e muito menos a obra, que é a caridade, né? Então, e os falsos profetas, inclusive os médiuns desviados, né? Os médiuns que viriam desviados e que acabariam prejudicando, inclusive, a própria doutrina espírita através do seu da sua atuação. E também fala a respeito da atuação dos espíritos trevosos ao longo de toda esses 2000 anos que nos levam até os dias de hoje. Éfeso. A advertência que está na primeira carta de Éfeso, ela está relacionada: perdestes o primeiro amor, né? É, ele manda a carta diz: ó, tu fazes obras, vocês ainda tentam preservar a pureza, né? Evitar, na verdade, os desvios, os dogmas, as mudanças que estavam começando a ser introduzidas, 93, 95, né? Já tinha passado algum tempo que Jesus tinha voltado para o mundo espiritual, mas perdestes o primeiro amor, perdestes a caridade. O que é perdestes o primeiro amor? Quando Jesus voltou ao mundo espiritual, qual foi a primeira coisa que Pedro, Tiago e João fizeram? Não foi fundar uma igreja, foi fundar a primeira instituição de caridade conhecida na humanidade. Palavras de Emmanuel, a Casa do Caminho. E a igreja veio depois, por uma necessidade de conviver com o mundo judaico, conviver com os convertidos, os cristãos judeus, aqueles que foram convertidos ao cristianismo, e Tiago, por bem, achou melhor que houvesse uma igreja, a igreja de Jerusalém, né? Mas tinha se começado pela essência. A Boa Nova fala em caridade, a Boa Nova não fala em igreja. A Boa Nova não fala em igreja, fala em caridade. E quando chegamos em 93, 95, já não estão mais presentes a Casa do Caminho. Essas obras de caridade maravilhosas que foram descritas no livro Paulo e Estevão, né, que foi ditado por Emmanuel. Então, perdestes a caridade, perdestes o primeiro amor. Primeiro amor, caridade é um sinônimo, inclusive em aramaico é um sinônimo da palavra amor. A segunda carta, que é para a igreja de Esmirna, ele fala sobre o desvio de ter perdido a essência, né? Então, perdestes a essência. Ainda fazes obras, mas perdeste a essência. Corrige-te enquanto é tempo, porque no dia que eu vier com os meus exércitos e separar as ovelhas dos cabritos, para que tu te encontres entre as ovelhas, né? Que verão a Deus. E nós estamos exatamente no período, no início do segundo século, quando começam a aparecer as igrejinhas. As igrejas fundadas por Paulo e alguns dos discípulos, alguns dos apóstolos, eram, na realidade, muito mais assembleias. Inclusive, a palavra iglesias, que é originária de igreja, vem do grego e significa a reunião de pessoas que pensam da mesma forma. Mas no início do segundo século já estavam aparecendo os altares, os artigos de luxo, as vestes, as pompas e circunstâncias. E ele fala: perdestes a essência da simplicidade. O templo está em ti mesmo e não
num trono de pedra, né? Numa igreja de pedra. Aí nós temos a terceira, que é de Pérgamo, e Pérgamo é muito mais, na realidade, uma advertência para que não se desvie do que realmente um próprio desvio. A carta de Pérgamo fala a respeito das heresias e dos dogmas, que já estavam começando. Os dogmas, a Santíssima Trindade, já se falava desde o segundo século da era cristã. Ele foi consolidado no Concílio de Nicéia em 325 e o martelo foi batido em ano 381 no Concílio de Constantinopla. Mas já se falava na figura da Divina Trindade, Jesus, Filho de Deus, né? Jesus como parte de Deus, o pecado original, isso já começou no segundo século. Agora, Pérgamo é muito mais uma solicitação de perseverança aos cristãos. Fala em 10 grandes perseguições. Se nós pegamos da época de Jesus até quando o cristianismo se tornou religião do Estado romano, isso no ano 325 e depois 381. 325, Constantino, essa é a religião que nós adotamos. Até a época de Constantino, que foi quando o cristianismo se tornou religião do Estado romano, do Império Romano, nós tivemos 10 imperadores e tivemos 10 grandes perseguições, 10 grandes massacres. Nero, Calígula, né? Nós tivemos depois Diocleciano, que foi o último imperador, foram dois grandes massacres, um em 303 e outro em 305. Aí acabou. Ninguém mais massacrou cristãos. Aí chegou Constantino no ano 311, deu a liberdade de culto para todo mundo, e depois, em 325, o catolicismo acabou se tornando a Igreja do Estado, né? Do Estado romano, mais ou menos nessa época. Isso foi consolidado, na verdade, com Teodósio no ano 391, quando Teodósio proíbe qualquer culto pagão, ou é cristão, e mais especificamente católico, ou paca, né? Foi no ano 391. Então, Pérgamo é fazer, ó, persevere, vocês vão ser perseguidos, mas quem perseverar, verá a Deus, né? Aí nós temos a igreja de Tiatira, que fala, na verdade, sobre os 1000 anos de trevas, a famosa Idade Média, né? Que durou entre o século V e o século XV, mais ou menos. E a igreja também já cita a respeito da mulher prostituta, que é a falsa religião. Na realidade, o catolicismo, a partir do ano de 610, passa a ser a religião do mundo ocidental. O Papa é o senhor de todas as igrejas, e nós temos um desvirtuamento progressivo e cada vez pior durante mais ou menos 1000 anos. Na verdade, foram 1260 anos, que corresponde aos 42 semanas, né, 42 dias citados no Apocalipse, né? E é a falsa religião, porque eles desvirtuaram a boa nova. Se bem que o evangelho em essência moral permaneceu intacto até o dia de hoje. Mas houve muita mexida na parte histórica, na parte cronológica dos evangelhos, né? E também do Antigo Testamento e o Novo Testamento nos demais livros. E então representa a falsa religião, para que a gente tomasse cuidado, porque haveriam muitos espíritos, muita gente buscando desvirtuar, na verdade, a Boa Nova. Aí temos a igreja de Sardes. A igreja de Sardes corresponde ao envio de missionários de Jesus para tentar corrigir esse desvio, que a falsa religião, que a mulher prostituta tinha se introduzido no mundo cristão, né? E nós temos exatamente os precursores da reforma, que vieram, começou, na verdade, um pouco antes, com Francisco de Assis, em 1200, 1100, 1200 e pouco, né? Que é o primeiro cara que veio para missionário de Jesus, para que fosse alterada, a igreja mudasse o percurso, para que ela voltasse à sua essência.
voltasse a seguir, na realidade, as leis divinas, a boa nova que Jesus tinha deixado. Nós temos John Hus, temos Lutero, tem Calvino, tem Wycliffe, né? Tivemos a tentativa de uma reforma. E na carta para a Filadélfia, que é a sexta carta, está lá escrito que, na realidade, haveria uma contra-reforma. Ele diz que duas bestas sairiam, uma do mar e outra da terra. A besta que sai do mar, de acordo com Emmanuel, representa o clero dessa época. Nós estamos falando entre 1200 até mais ou menos 500, 1600, e a segunda besta é o movimento jesuíta, de acordo com Emmanuel e com Carbar também. Carbar escreveu isso antes de Emmanuel, hein? Emmanuel escreveu isso em 1938. Carbar escreveu Aqui na Terra em 1918, a mesma coisa. 20 anos antes do próprio Emmanuel, né? Então nós teríamos o movimento jesuíta tentando restabelecer a primazia da igreja. E como aconteceu isso? Aconteceu com a Inquisição. Então, nesse período entre Tiatira e Sardes e Filadélfia, nós temos as cruzadas, que começaram em 1085, 1086, né, com Pedro Eremita bradando. Tivemos depois o início da Inquisição, dois séculos posteriores, obra de um fanático. Eu estou usando uma palavra que Emmanuel usou, né? O fanático, né? Que foi Santo Inácio foi Inácio de Loyola, né? E foi exatamente para uma contra-reforma preconizada, solicitada por esses personagens que eu citei, né? Que foram inúmeros, não foram apenas esses aí. E temos a Laodiceia. A Laodiceia é a última carta, que, de acordo com Carbar e, e de acordo com a interpretação da própria carta, do próprio Espírito Estevão, e é notório isso, né? Não precisa deles para falar, é só ler a sétima carta para a gente perceber que é exatamente o período cristão que vivemos hoje. Ele diz: Fazes algumas obras, mas tu és morna. Antes fosse quente ou fria, mas tu é morna. De acordo com Carbar Emmanuel, isso representa um movimento espiritualista. Lembrando que o espírita é um espiritualista. E os espíritas são digamos assim, a massa mais atuante sob ponto de vista doutrinário entre os espiritualistas, né? Nós temos toda a doutrina. Somos poucos, não somos muitos, mas somos um grupo que temos o conhecimento do que Jesus nos deixou lá 2000 anos atrás, né? E ele fala: Tu és morna, um movimento espiritualista, tu és morna. Antes fosse quente ou fria, mas tu és morna. Fala do quê? Falta de obra. Falta de obra. Nós ainda fazemos muito pouca caridade. A mensagem de Jesus é a caridade. A mensagem de Jesus não é doutrina, não é igreja. É nós voltarmos e olharmos o próximo. Porque tudo isso, porque tudo que Jesus fez tudo isso para que a gente percebesse que o único caminho é o próximo. E quando a gente vê o movimento espírita em termos de obra, é muito pouco que ele está fazendo. É mais do que muitos outros movimentos, né? Eu vejo isso pelo Sheila aqui. Passa tanta gente e são pouquíssimos que fazem obra, realmente trabalham, qualquer que seja a obra, né? Que realmente trabalham. Então, a advertência, segundo palavras de Karl Schutel, é para nós espíritas que ainda estamos muito na letra e pouco na ação, né? Na ação. Então, Laodiceia representa exatamente o movimento espiritualista. Então, temos aqui os 7 movimentos. Aí nós temos o livro dos 7 selos. Eu vou novamente parar, me calibrar com relação a como estamos, ainda está jóia, estamos dentro do tempo.
Isso aqui é seminário para 4 ou 5 horas, né? Eu estou tentando até ser muito rápido. Vocês estão percebendo que eu estou falando muito rápido para poder tentar passar um pouco aí do que esses luminares nos explicaram a respeito do Apocalipse, né? Então nós temos o livro dos 7 selos, que ninguém poderia abrir. Os 24 santos ficaram preocupados, quem poderá abrir o livro dos 7 selos? E aí um deles fala, somente o Cordeiro de Deus. Aí vem a figura de um espírito iluminado e abre os 7 selos. E a cada selo que ele abre, acontece alguma coisa, né? É Jesus, na verdade, passando as profecias, né? Passando. Os desvios que nós vimos eram profecias, claro, eram também profecias de tudo o que aconteceria, né? Há um paralelo enorme com relação a tudo que eu acabei de falar, né? Mas aqui especificamente as mudanças, as coisas que estariam por vir, né? Não estariam nos por vir. Então temos os primeiros 4 selos, que são os 4 cavalos do Apocalipse. Temos o quinto selo, que representa todos os mártires que o cristianismo teve, inclusive os mártires que ainda nós temos no movimento cristão, né? E o sexto selo, o grande terremoto, que é uma comoção, é, uma, é um chacoalhamento para que nós pensássemos e refletíssemos e mudássemos de rumo, né? O grande terremoto representa os tempos que a gente vive aqui. Podemos negar que nós estamos vivendo uma grande comoção social? Quanta gente com vazio existencial, quanta gente com depressão, quanta gente obsediada. Nunca existiu um nível, segundo a espiritualidade, de obsessão, de depressão, e a depressão, a OMS fala a mesma coisa. Nunca houve um choque tão grande dentro das famílias, né? Nós estamos numa grande comoção, tanto que Jesus é isso. Temos cataclismas? Claro, sempre tivemos cataclismas. E hoje nem se compara ao que foi no início da formação geológica do planeta Terra. Teremos ainda terremotos, tsunamis, vendavais. Ainda temos uma massa de energias negativas tão grande que através pelos fluidos emitidos pelo pensamento do ser humano encarnado. Tá em Chico isso, hein? E Egorina Cunha barra Chico. Então, obviamente, por exemplo, o tsunami que aconteceu lá na região da Ásia, em 2011, se não me falha a memória, de acordo inclusive com os próprios livros do Divaldo Pereira Franco, né? Eles são provocados por essa massa enorme de fluidos que acabam gerando comoções. O próprio Karl Barr, e ele não é do tipo de fazer isso, mas o próprio Cabar, na explicação que ele dá do Apocalipse, ele diz que muito provavelmente Roma afundará no mar. É fruto de todo o sede do clero romano, né? Os que servem a Deus serão livro dos 7 selos, né? Nós temos personagens, 24 anciões, de acordo com Emmanuel, representam os espíritos para o
porque não é, mas é um número muito importante bíblico, principalmente para os judeus, né? Foram 12 apóstolos, tem um símbolo, né, de perfeição, um símbolo de totalidade espiritual, coisas desse tipo, né? No livro dos sete selos aparecem os quatro animais do Apocalipse, o leão, o touro, o homem e a águia. Existe um consenso de que cada um deles representa um apóstolo, né? Leão seria Mateus, o touro seria agora o Lucas, o touro seria Lucas, agora eu me confundi. Marcos é o leão, tanto que nós temos em Veneza a personificação do leão, e lá é a igreja de São Marcos. O touro é Lucas, um homem muito forte, não forte fisicamente, um homem ativo. O homem é Mateus, representa a sabedoria, e a águia representa a agilidade, é João, né? Isso é uma espécie de consenso desse tipo de interpretação. E temos os quatro cavaleiros do Apocalipse, o branco, vermelho, preto e amarelo, que representam fases da humanidade, pós o Apocalipse de João, né? O branco tem um sentido bom, pode ser, alguns interpretam como sendo a própria vinda da Boa Nova, Jesus, alguns interpretam que é a chegada da doutrina espírita, veio para vencer, né? E depois temos os demais, o vermelho, o preto e o amarelo, que representam, na realidade, coisas ruins que estariam acontecendo, inclusive agora, a última fase, que seria o cavalo amarelo, né? Então, à medida que vai abrindo os selos, nós temos a chegada. Eu mostrei aqui as esferas espirituais, que está no livro O Roteiro Ilustrado do Nosso Lar, porque eu quis dizer que, na verdade, esses espíritos de luz estavam nessas esferas superiores, né? E talvez até fora do planeta Terra, né? Então vamos lá. Eu já falei sobre isso, sobre o que são os quatro evangelistas, e com relação aos cavalos, aos quatro cavalos do Apocalipse. Nós temos o branco, que é um cavaleiro, que tem um cavaleiro que é vestido de branco, com arco e recebeu a coroa. Foi-lhe dada a coroa, isso foi-lhe dado o poder, e saiu vitorioso para vencer. Pode ser Jesus com a Boa Nova, pode ser Kardec com a doutrina espírita. O vermelho, que foi o segundo cavalo que saiu, o cavaleiro tinha uma grande espada e foi-lhe dado o poder para que tirasse a paz da terra, para que se matassem uns aos outros. Isso personifica todas as guerras que ocorreram nesse período de 2000 anos até os dias de hoje, né? O preto representa o cavaleiro que trazia uma balança, e essa balança veio fazer o comércio, mas tinha que preservar o vinho e o azeite, o anjo disse para ele. Ele tem que preservar o vinho e o azeite. Representa o comércio, representa o capitalismo, representa esse, esse materialismo desvairado que estamos vivendo nesse século, né? Em que o ter é muito mais importante que o ser, né? E o amarelo representa, é um cavalo amarelo que tem um cavaleiro. Esse cavaleiro tinha um nome, como nome, Morte. O cavaleiro se chamava Morte. E o inferno seguiu. Quando ele saiu e foi em direção a algum lugar lá, né? Não diz para onde direção, direção à terra, obviamente. Ele fala, e o inferno seguiu. Ele foi-lhe dado o poder sobre as quatro partes da terra: matar pela espada, morrer pela fome, morrer pela peste, morrer pelas feras da terra. As feras são esses facínoras que nos comandam, eu falo a nível do planeta, né? Pessoas que fazem o que estão fazendo, né? Em seus respectivos países, em suas respectivas nações, né? E diz que o vermelho continua agindo. O preto está presente hoje, principalmente nesses últimos 2 séculos. E o amarelo já acontece há muito tempo, né? Há muito tempo, né? Então, olha o que diz Emmanuel: as guerras, as nações futuras, os tormentos vindouros, o comercialismo, as lutas ideológicas da civilização ocidental estão no Apocalipse
entrevistos em seus pormenores. E a figura mais dolorosa ali relacionada, que ainda hoje se oferece à visão do mundo moderno, 1938, tá? Que se oferece ainda hoje à visão do mundo moderno, é aquela da Igreja Transviada de Roma, simbolizando a besta vestida de púrpura e embriagada com o sangue dos santos, ou seja, todos aqueles que morreram, pereceram na Reforma, na Contra-Reforma, todos os santos como Joana d'Arc, todos o John Hus, todas essas pessoas que pereceram no fogo da Inquisição, que pereceram no fio da espada, né, por causa da Igreja Católica Apostólica Romana. Não o símbolo da igreja, mas aquele clero que se apoderou do poder, né? E a gente vai voltar a isso em detalhes na outra quarta-feira, quando falarmos sobre o dragão, as bestas, né? E a perseguição à mulher, a primeira mulher, que é a religião. Aqui está o que eu acabei de falar. E a alma dos mártires. Nesse capítulo, quando abre os cinco selos, o quinto selo, é um aviso que os tempos chegaram, mas que não havia chegado ainda, na verdade, porque quando você lê o texto, é um aviso que estão chegando, mas ainda tem que esperar um pouco. E pede o Espírito de luz para João. Aguardem mais um pouco para que se ajuntem a vós os que ainda não foram martirizados, aqueles que serão martirizados. Então, as almas dos mártires pedem justiça. Está lá no Apocalipse. Não é que eles pedem para serem justiçados. Diz Emmanuel, diz Carbar, que eles pedem que haja justiça no mundo. Que o mundo, esse planeta, se transforme num mundo de justiça, né? E que ainda não é o momento é, desses tempos que chegarão com o sétimo selo, né? Ainda não é o tempo, no sétimo selo é que chegariam, sexto e sétimo selo. Ainda terão mártires. Estamos ainda no início, né? Ou seja, ainda tem 2000 anos pela frente, onde haverão muitos mártires, porque já muitos mártires foram feitos. Por exemplo, quantos profetas do Antigo Testamento morreram assassinados, foram desencarnados, assassinados? Pouquíssimos profetas sobreviveram, morreram desencarnaram de morte natural. Quantos discípulos foram trucidados por Nero, desde Jesus, que foi crucificado, Estevão, e depois todos os cristãos, até o ano de 95, que quando veio o Apocalipse, foram trucidados, os mártires em nome dessa boa nova. Mas ainda tem pela frente mais 2000 anos de mártires, né? E aí tem o grande terremoto que eu comentei, que em primeiro aspecto é uma interpretação de catástrofe. Allan Kardec não interpreta desse jeito. Interpreta que nós temos comoções geológicas, e temos coisas que são naturais dos próprios processos de acomodação. Carbar, ele diz que não é que vai ter uma grande, vai cair uma lua e um terço da Terra vai morrer e assim por diante, vai ser destruído um terço das florestas, um terço dos peixes, um terço do homem e assim por diante. Ele diz o seguinte: cataclismas vão continuar e vão continuar também por nossa culpa. Por exemplo, o que nós estamos fazendo a respeito do meio ambiente. Nós estamos entrando num período ciclo novamente do El Niño, que vai até 2027. Quem é culpa disso? Nós somos culpados disso. Os degelos, quem é culpado dos degelos? Nós somos culpados. O que está acontecendo de desmatamento, de falta de respeito, nós somos culpados. E essa massa de pensamento negativo, essas energias negativas que sustentam um umbral grosso,
de acordo com a Egorina e o Chico. Tudo isso vai gerar problemas, problemas ambientais, de gelo, inundações, terremotos, inclusive modificações das placas tectônicas, porque, por exemplo, a espiritualidade, não digo todos, mas a espiritualidade, aquela ligada ao Divaldo, diz que aquilo que aconteceu, acho que foi o Inácio Ferreira, eu não lembro agora o nome do espírito, ele disse que foi como, o que aconteceu lá, o tsunami, alguns anos atrás, lá na Ásia, foi fruto da nossa mente, do poder que nós temos provocar essas coisas, né? Então, essa interpretação que eu sigo, por causa de Kardec, Carbar, Emmanuel, e por causa do livro do Robson Pinheiro, que é intocável. Em nenhum momento esse livro tem um pequenino desvio do que aprendemos com Kardec e Chico. Tá? Então, depois vem o grande terremoto, né, com os sinais que antecedem as grandes mudanças, a comoção eh, social. E eu queria me deter um pouquinho no capítulo 7, que estão 144 mil escolhidos, né, e sem pensamentos de que muito pouca gente sobrará aqui na Terra e que somente um terço da Terra passará ao mundo de regeneração. Quando a gente vê o que aconteceu em Capela, sabe que isso não é assim. E outra coisa, Jesus não está liderando esse planeta para que se perca a esmagadora maioria. Jesus quer o sucesso nosso. E ele vai, apesar do nosso livre-arbítrio, vai toreando, vai levando as coisas para o bem. Então, eu particularmente acredito que terão sim, e já está tendo gente que está sendo mandada para mundos primitivos, mas vai ser numa ordem de grandeza semelhante à Capela, ao que aconteceu lá na constelação do Cocheiro, né? Ah, mas fala, está lá escrito que são 144 mil escolhidos. O Emmanuel ele explica esses 144. Ele diz o seguinte: pega o número 144. O número 12 e 1000 são considerados perfeitos, são números bíblicos e são considerados perfeitos. E o 12 é considerado sagrado entre o povo judeu. O 1000, segundo o padrão judaico, a Cabala, é um número, é um valor inumerável, ou seja, não define um número muito grande. 7 é plenitude. Pega 12, multiplica por 12, multiplica por 1000, nós temos 144 mil. Ou seja, o número 144 mil é simbólico e fala de totalidade, pois é resultado da multiplicação de números perfeitos. Então, o número é grande, não é um número pequeno, não estamos falando de um terço da humanidade. Nós estamos falando de um número grande, mas vai ter muita gente que está sendo deslocada para o mundo primitivo já, e vai ter muita gente nesse futuro de 2, 3 séculos. De acordo com a Joana de Ângeles e de acordo com a irmã Sheila, o ápice dessa migração acontecerá entre 2350 e 2500, a versão das duas. Segundo elas, eu não recebi isso no Facebook, não, hein? Está gravado pelo Divaldo e gravado em psicografia pela irmã Sheila no médium Jairo Avelar. 4 livros psicografados. Sheila psicografou 4 livros no Jairo Avelar e um deles fala o que eu acabei de dizer, né? Então, sim, vai ter migração. Então, eu não vejo realmente massacre, a terra que se destrói e assim por diante. Vejo sim que a gente já está vivendo um período infernal. E se continuar desse jeito, vai ser mais infernal ainda, porque o homem não está mudando o seu rumo. Nós vamos para dores muito pungentes. Nunca se viu tanto suicídio, tanta depressão, tanta obsessão como agora, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Nós teríamos eu vou falar só um pouquinho das trombetas e vou realmente me despedir, porque eu
quero ser preciso, uma hora mesmo, né? Então, nós temos, após a abertura do sétimo selo, que vem agora no capítulo oitavo, Apocalipse de capítulo 8, tem um grande silêncio no céu. É um momento importante. Silêncio, de atenção. Algo muito grande vai acontecer. Aí começam a tocar as trombetas e começam a surgir as profecias das coisas ruins que estariam acontecendo, né? E cada uma das trombetas vai falar de um período, vai falar de alguma coisa que se relaciona, inclusive, com as guerras que nós tivemos, especificamente a Primeira Grande Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Depois também as guerras que antecederam a isso, né? E aí vemos as testemunhas, a sétima trombeta, é quando está anunciado o fim, anunciado que tudo isso acabou, né? Que agora entraríamos numa nova Jerusalém, tá? Bom, espero, me perdoem por eu estar correndo muito, mas é muita coisa para falar em 2 horas, sinceramente. E eu não quis deixar de passar aquilo que mais me chamou a atenção nesse estudo do Apocalipse de João. Na outra quarta-feira, que vai ser online, se tiverem dúvidas, fiquem totalmente livres para me questionarem, perguntarem. Eu estou passando a interpretação desses espíritos, né? É como eu vejo, baseado nesses luminares, né? Mas nós sabemos que existem muitas outras formas de se encarar o Apocalipse de João. Tenho todos uma boa noite. Aqui ainda é dia, estou gravando de dia, mas tenho todos uma boa noite. Beijo no coração de vocês.